Bom dia, meus amigos ciclistas, seguidores do meu canal. Sou Moisés Long, falo aqui do Comando Bike, cidade de São Manuel. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a média horária, que a gente faz durante as nossas pedaladas, os nossos percursos. Será que a média que você faz, que registra no seu Strava, que registra no seu GPS, ela é real ou não? Falando com amigos, batendo um papo sobre esse tema, um dos nossos clientes e amigos aqui questionava que ele fazia os seus passeios, os seus treinos, e numa pedalada dele ele fazia a média de 18 km por hora. E aí ele foi pedalar com outro grupo, esse grupo respeitando os 18 km que ele falou que era a média que ele sempre fazia. Ele se sentiu muito fadigado, sentiu que não conseguiu acompanhar esse grupo, mesmo naquele 18 km por hora que ele sempre fazia, era rotineiro dele fazer. Aí ele fez uma pergunta, mas por que se eu faço 18 km por hora sozinho, eu fui pedalar com esse grupo que também fez a média de 18 e eu me senti fadigado, eu fervi no meio do caminho? Bom, nós olhamos lá no Strava dele para entender e ele fez, por exemplo, 36 quilômetros, que ele teria que fazer em 2 horas de pedalada. Ele fez os 36 quilômetros em 3 horas e meia. Então ele perdeu 1h30 de parada durante o percurso ou no meio do percurso quando ele parou para retornar, não é? Então a outra pessoa que fez os mesmos 18 com ele, pedala contínuo, sem parar. Então ele doutrinava seu corpo, o seu condicionamento a pedalar um pouquinho, parar, descansar um pouco, pedalar mais um pouco. Ele acabava fazendo 18 km por hora, mas ele fez muito menos na verdade. Então ele tinha aquilo na cabeça, se eu for pedalar com quem pedala 18 km por hora, eu estou acostumado a fazer. Mas aquela condição que ele fazia parando enganava ele, que a média não era aquela, né? Então você veja bem, para a gente fazer uma conta redonda, um ciclista percorre 100 km em 5 horas, fez uma média horária de 20 km por hora. O outro percorreu os mesmos 100 km, fez 20 km por hora, mas demorou 9 horas para fazer esse percurso, ou 10 horas, né, para dar uma conta redonda aí. Então ele fala assim, não, mas eu faço a mesma média que o outro. Se você pegar 100 km dividido por 10 horas, dá 10 km por hora. Então ele não faz 20 km conforme ele acredita que está lá no ciclo computador dele. O outro está treinado e fez 100 km em 5 horas sem parar. Ele demorou 9, 10 horas para fazer, então marca 20 km por hora, mas ele teve o mesmo tempo de parada com o mesmo tempo de pedal. E algumas pedaladas a gente vê que o pessoal para ainda mais tempo parado do que pedalando, tá? Então, o que é a moral da história, né? A gente precisa prestar atenção para que você não entre numa cilada. A pessoa vai fazer um percurso a tantos por hora, eu vou junto que eu estou acostumado, e acaba dando errado, né? Então você veja bem, como que você sabe isso? Em vez de você colocar seu ciclo computador, o seu Strava na pausa automática, que é aquela que você vai fazer um pedal, parou num barzinho, ele para, e quando você inicia, depois de 1 hora, o tempo que você ficou parado lá, ele retorna na mesma velocidade média que você estava. E se tiver outro ciclista com a pausa manual, quando ele para ali, o relógio dele continua rodando. Então se ele parou com 20 de média, ele ficou 1 hora parado com a velocidade 0, na hora que ele for sair está 10 por hora a média dele. Essa é a média real, né? Você veja bem, numa competição como a prova Audax, você sai 6 horas da manhã para você percorrer lá 100 km e você tem até o meio-dia para você fechar a prova. São 6 horas de prova. Então vamos falar que você saiu 6 horas e você fez em 5 horas esse percurso. Mas você parou um pouquinho, você descansou, a média sua não vai bater com a média horária da prova, porque o relógio da prova é contínuo e ele divide o tempo que você gastou para percorrer aquela distância e a sua média obviamente vai ser menor,
no registro do evento do que o registro que você está no seu aparelho GPS, tá? Então é importante que nos treinos, os treinos sejam contínuos. Agora, se você gosta de passear, gosta de parar, tirar fotografia, parar num barzinho com os amigos, faça isso, tá certíssimo quem gosta de fazer isso. Porque os passeios e cada ciclista tem um objetivo diferente, né? Tem pessoas que saem para pedalar e vão treinar para uma competição, vão treinar para uma melhora do seu condicionamento. Outros saem para passear e não se preocupam com isso, mas quando ele coloca na pausa automática, ele tem essa falsa sensação que ele anda igual aquele outro que treina. E aí o dia que ele se meter nessa pedalada, é a tal da cilada e ele vai estar ferrado aí, porque ele não vai conseguir acompanhar, tá? Então façam aquilo que vocês gostam. Se você não consegue tomar água com a bicicleta em movimento, pare tua bicicleta, se hidrate, não deixe de se hidratar, porque isso faz muito mal para o teu organismo, tá? Cada um tem um objetivo diferente. A bicicleta é para trazer felicidade, conforto para cada um de nós. Esse vídeo é simplesmente para esclarecer aquilo que esse ciclista, nosso cliente, nos perguntou, que ele não entendia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é exatamente isso. Você pedala, para e essa média sua, como você para a média, né, ela não abaixa nunca. É como você pedalar, você para numa subida, descansa, continua, a média sai na mesma proporção que estava antes, né? E furar um pneu, parar para beber água, parar para ir no banheiro, parar para comer alguma coisa, para descansar, isso faz parte do roteiro de cada um, né? Então façam isso, se divirtam, mas não acreditem numa média que não é a real, porque senão você entra numa cilada aí a hora que você for pedalar com uma pessoa estranha ou com outros grupos aí, beleza? Bom pedal para todos, grande abraço, ótimo final de semana.